oficial, tenho a subida honra de saudar, em primeiro lugar, o ordinário do lugar, Sr. Arcebispo Dom Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora. Nele saúdo também os senhores bispos que estão presentes. Dei conta do Sr. Bispo de Porto Alegre Castelo Branco, do Sr. Bispo de Santarém, não sei se ao dizer estes me escapa depois algum que não vou dizer. Saúdo o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Saúdo agora as autoridades académicas, a começar pela professora doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História. Vejo também algumas figuras ligadas às universidades, quer reitores, quer presidentes dos institutos politécnicos que estão associados a este congresso. Saúdo o Sr. Dom Duarte Pio de Bragança. Saúdo o Sr. Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, o Juiz da Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e o Presidente da Direção da Confraria da Santíssima Trindade, também de Vila Viçosa. Saúdo o Presidente do Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia, o Sr. Dr. Carlos Felipe. Saúdo o Sr. Professor Dr. José Eduardo Franco, Presidente do Conselho Científico Internacional deste Instituto. Saúdo o Sr. Dr. Cônego Dr. José Paulo Abreu, Presidente da Comissão Científica do Congresso. Saúdo os membros da Comissão Científica deste Congresso, intitulado Mulher, Mãe e Rainha, nos 375 anos da coroação de Nossa Senhora da Conceição como Padroeira de Portugal, os membros da comissão organizadora que me acompanham nesta feliz missão, os membros das instituições científicas associadas e das organizações associadas a este congresso. É com a mais elevada honra que, em nome do Sr. Arcebispo, que encerrará esta sessão, saúdo a todos, dando cumprimento à missão que me foi confiada pelo Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia. Segundo uma vetusta tradição que a cronística da época e a memória de toda uma comunidade, de um reino, de um país, assegura, segundo essa convicção, passam hoje 375 anos sobre a coroação de uma imagem. Mas não era apenas a coroação de uma imagem, era todo um conceito que interessava ao rei Dom João IV e que se consubstanciava nessa metáfora visual, se quisermos, política, que teve lugar no dia 25 de março, há 375 anos. A data seria assinalada por um congresso que, pelas razões que conhecemos relativas à pandemia que vivemos, não pôde ser levado a cabo. Não poderia, contudo, deixar de se celebrar esta data e, por isso, a comissão organizadora deste congresso, sofrendo, obviamente, com o adiamento, quis deixar assinalada a efeméride. Antes de usar da palavra o professor Dr. José Paulo Leite de Abreu, toma a palavra no início desta sessão o Sr. Presidente do IPEM, Dr. Carlos Felipe. Muito obrigado. Dirijo as primeiras palavras de saudação em representação dos órgãos sociais do Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia. A Sua Excelência, o Reverendíssimo Senhor Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, ao Presidente da Comissão Científica do Congresso, o Sr. Professor Cônego José Paulo Leite de Abreu, ao Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, o Sr. Dr. Marco Daniel Duarte, agradecendo a todos o extraordinário trabalho de equipa, para o qual tem sido possível desenvolver desde o início de 2020 em diálogo e cooperação, tornando possível corporizar o Congresso Internacional Mulher, Mãe e Rainha, nos 375 anos da coroação de Nossa Senhora da Conceição como Padroeira de Portugal, previsto para março de 2022.
Cumprimento de forma especial todos os que se associaram à distância nesta jornada telemediada pela disponibilidade em seguir um acontecimento relevante. Duas datas de grande significado na história e cultura portuguesa são lembradas neste dia pelo Instituto da Padroeira. Os 375 anos do juramento em Cortes de 1646, na Capela Real em Lisboa, para a eleição de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa como padroeiro de Portugal. E também os 365 anos do juramento dos vassalos na defesa da Virgem Maria na sua puríssima concepção, dando eles a sua própria vida, nem que para tal fosse necessária tal defesa. O IPEM foi constituído em 1 de dezembro de 2017 por um grupo de pessoas e instituições. Nesse grupo, não posso deixar de lembrar os nomes do professor José Eduardo Franco e do senhor arcebispo emérito Dom José Francisco Sanches Alves pelo entusiasmo e incentivo para a criação do Instituto. O IPEM não é uma entidade da Igreja, nem uma confraria ou associação de fiéis. E também não foi criada para se sobrepor ou ocupar o espaço de outras instituições académicas, devocionais ou outras. O IPEM tem um propósito claro: cooperar em estreita relação com as instituições civis do ensino superior, da investigação e da Igreja Católica em particular, como resposta a uma necessidade constatada: aprofundar o conhecimento na dimensão de temas marianos e mariológicos sobre a sua história, o património e o culto devocional de Portugal. Foi nessa dimensão que o IPEM tomou a iniciativa de avançar com a realização de um congresso com dimensão internacional, sobre um tema que é transversal na cultura portuguesa. Pretende ser um fórum de estudo abrangente nas temáticas, nas visões, nas abordagens, aguardando-se com expectativa os diferentes contributos de especialistas das diversas áreas das ciências. Esperamos que o Congresso seja bem acolhido pela comunidade civil, pela comunidade religiosa e pela comunidade científica. Deixaremos também nós, assim, um marco na história, pela via do conhecimento, tal como foi o propósito de Frei Agostinho de Santa Maria, um devoto especial da Virgem. Na sua longa obra barroca, o Santuário Mariano assim o manifestou. E cito: aceitai, pois, soberana imperatriz, esta pequena parte do meu fraco talento, esta limitada oferta da minha devoção, porque, como princípio de paga, se deve aceitar a confissão da dívida. É neste ambiente que o Instituto da Padroeira de Portugal irá continuar a sua missão, deixando um desafio a todos: ajudar ao crescimento desta entidade, através dos meios disponibilizados, para que possamos cumprir a mensagem pela via cultural, orientada pelos valores consagrados pela Igreja Católica, na defesa de um humanismo integral e solidário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente do IPEM. Toma agora a palavra o Sr. Professor Dr. José Paulo Leite de Abreu, de todos conhecido, não só pelo que lhe devemos nas áreas da História e do Direito, e bem assim da Museologia, pondo à disposição a sua formação, colhida nas universidades romanas, onde se licenciou e doutorou, e a estes encargos, a estas nobres missões, junta também a de ser o presidente da Comissão Científica deste Congresso, o que muito lhe agradecemos.
toda a atenção, disponibilidade para poderes orientar esta demanda. Para marcar este dia em que nos reunimos, toma a palavra com o seguinte tema: de les a les, ouvem-se loas à Senhora. Vamos escutá-lo com mais cuidado. Atenção. Saudação fraterna a todos, obrigado pela presença, pela confiança. Não vou nomear explicitamente cada um, pela parcimónia do tempo, sem mais delongas, e porque de facto o relógio nos estreita, iria então centrar-me numa pequena comunicação que resolvi colocar à volta das festas litúrgicas que, com o andar do tempo, se foram fixando em honra de Nossa Senhora. Quisemos dar-lhe um ar festivo, daí a convocação de cantores organizados em coro ou talentosos no meio do povo. Os dados históricos que irei expor emprestam o rigor necessário a assunto de tamanha elevação, mas as loas que à Senhora se cantam não dispensam a cultura popular, as quadras de rima fácil, a espontaneidade que só o povo consegue ter para se divertir ou para rezar. Andaremos um pouco por todo lado, numa longa viagem pela história. Temos, afinal, que fazer jus ao título de les a les, ouvem-se loas à Senhora. Os músicos vão então agora iniciar a cantoria, começando lá no recuo do tempo, saltitando compasso após compasso, até aos dias de hoje. A Península Hispânica celebrava como festividade principal a maternidade divina de Nossa Senhora, ou no próprio dia, muitas vezes encaixado na Quaresma, ou fugindo a restrições litúrgicas em dias diferentes, como se refere no 10º Concílio de Toledo, realizado em 656. Em honra da maternidade de Nossa Senhora, eloquentemente proclamada no Concílio de Éfeso em 431, o povo foi inventando letras, os poetas soltaram o talento, e agora o nosso imaginário coro está a cantar: de uma flor nasceu a vara, da vara nasceu a flor, de uma flor nasceu Maria, de Maria o Redentor. No ventre da Virgem Mãe encarnou divina graça, entrou e saiu por ela como o sol pela vidraça. Ouçam, senhores, escutem, uma nova de alegria, já nasceu o Rei da Glória, filho da Virgem Maria. O Deus menino nasceu na Lapinha de Belém, vamos todos reunidos dar à Virgem o parabéns. O menino está nascido, sobre a palha áspera e fria, os anjos lhe estão cantando, glória à Virgem Maria. Nos finais do século IX ou inícios do X, aparece a festa da Assunção de Nossa Senhora, invocada em muitas catedrais portuguesas. Miguel de Oliveira explicará: Santa Maria de Agosto, também conhecida por Santa Maria Alta, era a mais solene, a única precedida de vigília, e nela vieram a confluir a maior parte das festas que celebravam Santa Maria, sem especificação do mistério. Talvez por isso se entendeu serem dedicadas ao mistério da Assunção todas as catedrais portuguesas. Há um exagero nesta última afirmação. Os músicos cantaram alto demais. Com efeito, 3 catedrais portuguesas não escolheram Nossa Senhora como orago, a saber, Angra, está dedicada ao Divino Salvador, Aveiro, sob o patrocínio de São Domingos, e Beja evoca Santiago o Grande. Entretanto, muitas catedrais invocam Nossa Senhora, mas com outro título que não o da Assunção. Eis as que invocam a Senhora da Assunção: Sé Catedral de Faro, a Sé Velha de Coimbra, a Sé Catedral de Évora, a Sé Catedral do Funchal, a Sé Catedral de Porto Alegre, a Sé de Elvas, a Sé Catedral do Porto e a Sé Catedral de Viseu. Completemos esta veneração pela Senhora Assunta, aportando alguns dados históricos. Mais de 2/3 das freguesias e templos marianos medievais festejavam o seu orago a 15 de agosto. E esta realidade projetar-se-á para o período seguinte. A Assunção era a Magnum Festum de todo Portugal. Após a vitória de Aljubarrota, como se sabe, se travou nas vésperas da festa da Assunção, em 1385, o culto à mãe levado ao céu aumentou ainda mais com as procissões e solene vigília, que para comemorar essa vitória se celebravam a 14 de agosto. D. João I tinha grande devoção à Virgem Maria, particularmente à sua Assunção. A 15 de agosto realizou os atos mais solenes do seu reinado. Também Dom Duarte, seu sucessor, foi grande defensor e devoto da Assunção.
A festividade da Assunção era muito convidativa para romagens a templos dedicados a Nossa Senhora, como expressamente o diz Afonso o Sábio, referindo-se a Évora e a Terena. Tomada a cidade de Ceuta, em 1415, foi purificada a mesquita maior dos muçulmanos e deu-se-lhe por padroeira Nossa Senhora da Assunção. Em 1471, Dom Afonso V parte à conquista de Arzila e Tânger. Na manhã do dia 15 de agosto, participa na Eucaristia e comunga, embarca, é bem sucedido, tomada a cidade de Arzila, converte ao culto católico a mesquita e dá-lhe por padroeira Nossa Senhora da Assunção. Por cá, e em tempos mais recentes, século XVIII, Nossa Senhora da Assunção vai mostrar-se orgulhosa com uma construção magnífica, ela dedicada, a Igreja dos Clérigos no Porto. Por fim, o censo da população do Reino de Portugal, datado de 1890, diz-nos que das 3.736 paróquias existentes em Portugal nessa altura, 1.032 tinham por dedicação Nossa Senhora, o correspondente a 27,62%. As invocações eram as mais diversas: Santa Maria, Conceição, Purificação, das Neves, da Expectação, do Rosário. A maioria, 187 no total, invocava Nossa Senhora da Assunção. Interpretadas as duas músicas, a da Maternidade Divina de Nossa Senhora e a da Assunção, o coro descansou um pouco, enquanto o apresentador do espetáculo veio esclarecer. No princípio da monarquia, celebravam-se em Braga e, de certo, em todo o país, além das mencionadas duas festas da Maternidade e da Assunção, as seguintes festas litúrgicas de Nossa Senhora: a da Purificação, também conhecida como a festa da Senhora das Candeias, a 2 de fevereiro, a da Anunciação, a 25 de março, a da Natividade, a 8 de setembro, e a da Expectação do Parto, ou Senhora do Ó, a 18 de dezembro. Os papéis voltam às mãos dos músicos, tudo apostos para mais uma música das mais pomposas e extensas. Há quem diga que já Dom Afonso Henriques respeitava o 8 de dezembro. Nesse dia, ano de 1149, fez uma doação ao Cabido de Lisboa. Mais certa é a notícia de os franciscanos, em capítulo geral celebrado em Pisa, no ano de 1263, terem imposto em todos os seus conventos a festa da Imaculada Conceição. Sucedem-se os incrementos à festa. Em 17 de outubro de 1320, Dom Raimundo Everard, na Constituição do Bispado de Coimbra, ordena que todos os anos, na sua catedral, a 8 de dezembro, se celebra a festa da Conceição de Nossa Senhora. A Rainha Santa Isabel manda erigir no convento da Santíssima Trindade, que estava a construir-se na capital, uma capela em honra da Conceição da Senhora. No breviário bracarense, a festa é introduzida depois de meados do século XIV. Segundo a tradição, São Nuno Alves Pereira ofereceu para o Santuário de Santa Maria de Vila Viçosa uma imagem de Nossa Senhora que terá adquirido na Inglaterra. No século XV, a festa entra no calendário de todas as dioceses e de quase todas as ordens religiosas. Em 1470, continuamos no século XV, o infante Dom Fernando manda construir na Ribeira Grande, em Cabo Verde, a primeira igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição. Em 1553, por alvará de Dom João III de Portugal, irá nascer a igreja de Nossa Senhora da Conceição em Angra do Heroísmo. A doutrina da Imaculada Conceição obteve maravilhoso desenvolvimento nos séculos XVI e XVII. Universidades, ordens religiosas, clero e simples fiéis lançam-se à defesa da piedosa crença. Assim, na Universidade de Coimbra, desde a reforma ao tempo de Dom João III, que se divulga a crença na Imaculada Conceição. O Senado de Lisboa, com a aprovação de Filipe III, expressa em documento datado 28 de março de 1618, resolve colocar em lápides nas portas da cidade: a Virgem Maria, Nossa Senhora, foi concebida sem pecado original. Dentro da Igreja proliferam os sínodos, onde o clero e a hierarquia fazem solenes juramentos de defesa da doutrina da Conceição Imaculada de Maria. É quando sucede nos diocesanos da Guarda,
reunido a 30 de setembro de 1634 pelo bispo Dom Frei Lopo de Sequeira Pereira. No de Braga, em 14 de julho de 1637, presidido pelo arcebispo Dom Sebastião de Matos de Noronha. E no de Coimbra, celebrado pelo bispo Dom João Mendes de Távora, a 8 de maio de 1639. A música fez aqui uma pausa. Há que ganhar fogo. Vem aí um vivace. Na verdade, chegamos ao ano de 1640. Portugal a readquirir a sua independência. No dia 8 de dezembro, o rei Dom João IV manda celebrar em Lisboa, na Capela Real, a festa da Imaculada Conceição. Era a primeira solenidade religiosa a que assistia como rei de Portugal. Saiu daí o voto de escolher para padroeira do reino a Virgem Maria, sob o título de Imaculada Conceição. A 16 de janeiro de 1646, o monarca escreve ao reitor da Universidade de Coimbra, aponta-lhe o exemplo da de Salamanca, que desde 1618 impunha aos seus graduados o juramento da Conceição. Anexa o formulário desse mesmo juramento e encomenda-lhe, movido de devoção particular, que dê as ordens necessárias para que muito prontamente assim se proceda na Universidade de Coimbra. Só a 20 de julho, a carta do rei foi apresentada ao claustro conimbricense. O juramento aconteceu 8 dias depois, garantia à universidade, reitor, lentes, doutores, defender a doutrina da Imaculada, também lê-la, pregá-la e ensiná-la pública e particularmente. Mas, atenta à ordem de Sua Majestade, a universidade fazia estatuto que valesse e tivesse força para sempre, de em nenhum tempo poder ser admitido aos graus quem não fizesse o mesmo juramento. O processo de Coimbra ainda não chegara ao fim e já se haviam reunido as cortes dos 3 estados, entre 28 de dezembro de 1645 e 16 de março de 1646. Dom João IV levou-os a elegerem Nossa Senhora da Conceição como defensora e protetora de Portugal e seus domínios. Efetivando tal decisão, a 25 de março de 1646, domingo de Ramos, Dom João IV prestara o seu próprio juramento na Real Capela do Paço da Ribeira, dedicando o reino à Virgem Maria, como fizera Dom Afonso Henriques, fazendo-se seu vassalo e tributário. O seu tributo seria cada ano de 50 cruzados de ouro à Senhora da Conceição de Vila Viçosa, obrigando-se a defender até derramar o sangue que ela fora concebida em graça, desnaturalizando de seus reinos a todos os que sentissem em contrário. Desde a eleição da padroeira, como se sabe, os monarcas portugueses da dinastia de Bragança, os reis de Portugal, nunca mais colocaram a coroa na cabeça. Em ocasiões solenes, ela era deposta sobre uma almofada do seu lado direito. Quem ostenta a coroa é Nossa Senhora da Conceição, que mora em Vila Viçosa. Esperem, a música parou. Estão a trocar as pautas. O organista prepara-se para dar um novo tom. Como? Vão cantar os parabéns? Já percebi. Sim, hoje mesmo comemoram-se 375 anos da coroação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal. Para hoje havíamos previsto o início de um congresso a celebrar tão grande feito, só que o Covid-19 trocou-nos as voltas, mas não nos tirou a vontade nem a esperança de o realizarmos. As notícias sobre ele virão daqui a pouco pela voz do Dr. Marco Daniel Duarte. Vou passar aqui um bocadinho à frente. O coro retoma a partitura anterior, agora em andamento allegro moderato. Os músicos vão nos cantando as seguintes notícias. Em 1648, Dom João IV mandou cunhar medalhas em ouro e prata em homenagem à padroeira. No reverso da medalha, a imagem que aparece é a de Nossa Senhora da Conceição. Em 1654, o mesmo monarca manda a todas as câmaras uma carta pedindo a colocação, tal como acontecer em Lisboa, em todas as portas e entradas das cidades, vilas e lugares, de uma pedra bem lavrada,
com uma inscrição consagrando todos à Imaculada Conceição. Por decreto de 21 de março de 1671, a Sagrada Congregação dos Ritos aprovou a eleição da Bem-aventurada Virgem Maria, sob a invocação da sua Santíssima Conceição, como particular, única e singular padroeira e protetora dos reinos de Portugal, feita por Sua Majestade Sereníssima o Rei Dom João IV, nas Cortes Gerais do Reino, celebradas em 1646, com a intervenção dos 3 Estados, e por isso declarou e concedeu que dela se possa fazer tudo o que compete aos verdadeiros e legítimos padroeiros, únicos e singulares dos reinos. O Papa Clemente X dignou-se confirmar esse decreto pelo breve eximia dilectissimi de 9 de maio de 1671. Os músicos estão a ficar cansados e por isso fazem-nos agora saltar para o século XIX, onde 2 acontecimentos reforçam os laços portugueses com a Imaculada Conceição. O primeiro acontecimento tem ainda a chancela da monarquia. Na verdade, Dom João VI, a família real está agora no Brasil, quis agradecer a salvação da monarquia após invasões francesas e lutas civis a Nossa Senhora. Ordenou então, em especial homenagem à padroeira, a criação da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, decreto 6 de fevereiro de 1818. Essa ordem ficou sediada na Capela Real de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. O segundo acontecimento tem horizontes de Igreja Universal. O Papa Pio IX, colhendo o sentir da cristandade inteira, decidiu proclamar o dogma da Imaculada Conceição a 8 de dezembro de 1854. E agora os olhares giram para norte. A cidade de Braga não aguardou a chegada do texto da bula Inefabilis Deus para manifestar o seu regozijo. Logo nos dias 6 e 7 de janeiro de 1855, se promoveram solenes comemorações da Igreja do Convento dos Remédios. Repicaram festivamente os sinos da catedral e de todas as torres da cidade. O templo foi pequeno para conter a multidão em festa. Os primeiros peregrinos que o Sameiro conhece são os padres Martinho Pereira da Silva e Manuel Antunes dos Reis, e este último Camplão-Mor do Real Santuário do Bom Jesus. Daqui partiram os 2 sacerdotes em jeito de passeio monte acima num certo dia do mês de fevereiro de 1861, inebriados com a beleza do topo da montanha e com a beleza que o topo da montanha oferecia, aí pensaram em plantar o monumento que perpetuasse o triunfo de Maria Imaculada e a memória da definição dogmática. A partir de 1863, ergue-se um pedestal, sobre ele viria a colocar-se uma escultura da Imaculada, arrancada a um bloco de mármore pelo escultor Emílio Carlos Amatucci, benzida no dia 29 de agosto de 1869, festa do Imaculado Coração de Maria. Os caminhos para o Sameiro nunca mais se fechariam, nem os reveses, como a destruição do monumento na noite de 9 de janeiro de 1883, provocaram esmorecimento nos devotos. 3 anos e meio após o derrube, um novo monumento se ergue com a estátua da Imaculada que ainda hoje contemplamos. Mas já antes da inauguração deste último monumento, os devotos tinham escalado a montanha no dia 29 de agosto de 1880. Nesse dia, uma belíssima escultura da Virgem Imaculada, benzida pelo Papa Pio IX e trabalhada em Roma no ano de 1875 por Eugênio Macagnani, fora trasladada da Igreja do Popolo, onde permanecera 2 anos, para a nova capela recém-construída no Sameiro. Tornando-se pequena a capela a que aludimos, tantos os peregrinos que à Virgem do Sameiro acorriam, em breve se colocaria a primeira pedra do templo que chegou até nós, concluída em 1890. Anos mais tarde, em 1904, Nossa Senhora receberia da generosidade das mulheres de Portugal, com destaque para a rainha Dona Amélia, a coroa que ainda hoje ostenta. Entretanto, em 1934, inicia-se a construção do Zimbório.
O altar-mor surge em 1941, o riquíssimo sacrário em prata aparece em 1954, em finais do século XX, constrói-se a cripta para acolhimento aos muitos peregrinos que visitam o santuário. Em 1982, o Sameiro recebe a visita do Papa São João Paulo II, que viria a honrar o santuário com a distinção da Rosa de Ouro. E pronto, o coro acabou de atuar. Quem agora fica a dar música é o povo, dividido em 2 coros, como em Cantares ao Desafio. São lindas as letras, de um e do outro lado. Ora, escutem, em jeito de conclusão. Começaremos pelo Sameiro. Finalizaremos junto de quem hoje aqui nos convocou, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Comecemos então pelo norte. A Senhora do Sameiro bota contas ao terreiro, bota uma, bota duas, bota o rosário inteiro. A Senhora do Sameiro dá um cheiro que rescende, é o manto da Senhora que pelo mundo se estende. A Senhora do Sameiro tem uma fita no braço que lhe deram os anjinhos a 25 de março. Chegam agora as vozes do sul. Ó fonte de perfeição, ó piedosa Senhora, Senhora da Conceição, lembra-te de nós agora em nossa tribulação. Manda-nos consolação, que estamos desconsolados. Também nos pede perdão a teus filhos dos pecados, Senhora, que tantos são, que por tua intercessão não podem, que sem tua intercessão, perdão, que sem tua intercessão não podem ser perdoados. Senhora da Conceição, que estais em Vila Viçosa, tendo-me em vossa graça, Mãe de graça piedosa. Virgem Maria bendita, Senhora da Conceição, tendo-me em compaixão, deitai-me a vossa bênção. Senhora da Conceição, minha mãe, minha madrinha, lançai-me vossa bênção, que ainda sou pequeninha. Com a beleza bucólica, poética destes cantos simples, nos despedimos, marcando um próximo encontro no Congresso, que nos esforçaremos por levar a cabo e do qual o doutor Marco Daniel Duarte nos dará notícias, sem que antes, e agora sim mesmo o fecho, acho que ainda tenho 2 minutinhos na benevolência destes relógios, eu faço aqui uma pequena homenagem, sinto de a fazer, a 2 arcebispos de Évora que antecederam o Sr. Dom Francisco. O Sr. Dom Maurílio de Gouveia, e ainda antes dele, alguém que vou já recordar, e que o Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, e que consagrou a Diocese de Évora à Nossa Senhora. Queria partilhar convosco em fecho 3 pequenos pensamentos do Dom Maurílio de Gouveia, que estão publicados numa pequena obra que se chama Magnificat. Primeiro pensamento coloca-nos aí no Alentejo, a quem saúde efusiva e calorosamente, e esse pensamento transmite uma certeza. A profunda devoção do povo alentejano a Nossa Senhora é uma realidade insufismável e tem raízes profundas e antiquíssimas, como demonstram os santuários marianos, desde o de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa até ao de Nossa Senhora da Boa Nova no Alandroal e ao de Nossa Senhora de Aires em Viana do Alentejo. São multidões que ocorrem todos os anos às respectivas festas. Segunda nota deste prelado, agora dando-nos conta de uma alegre experiência da sua vida pastoral. Nos primeiros anos das visitas pastorais, decidi fazer-me acompanhar sempre da imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Desloca-se em cortejo automóvel de Vila Viçosa para a paróquia a ser visitada e só regressa ao santuário, igualmente em cortejo automóvel, no fim das visitas. É impressionante, conta Dom Maurílio de Gouveia, a forma como o povo cristão se manifesta diante da imagem de Nossa Senhora, quer no cortejo automóvel, quer nas procissões dentro das localidades, quer visitando-a durante o tempo em que se encontra nas igrejas. Por fim, o renovar de uma consagração, homenageando então um outro grande arcebispo. Desde sempre Portugal prestou um culto fervoroso à Imaculada Conceição da Virgem Maria
e não só o povo simples, mas também os homens da ciência e da cultura, designadamente os que formavam a Universidade de Coimbra. E quando o rei Dom João IV quis consagrar o reino a Maria como sua padroeira e rainha, foi sob o título de Nossa Senhora da Conceição que o fez. O santuário de Vila Viçosa que lhe é dedicado constitui o grande e histórico monumento que testemunha a fé e o amor dos portugueses à sua rainha e padroeira. Para nós, cristãos da Arquidiocese de Évora, Nossa Senhora da Conceição é ainda, por um título especial, nossa mãe e intercessora junto do seu filho, pois, como sabemos, a Arquidiocese de Évora foi-lhe consagrada pelo servo de Deus, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. O Dom Manuel Mendes da Conceição Santos já é santo, vocês são candidatos a isso, depois de me terem aturado durante estes minutos todos. Obrigado pela vossa paciência e até breve. Saúde para todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Restituo a palavra ao Dr. Marco Daniel. Muito obrigado, Sr. Professor Leite de Abreu. Agora que já passou o receio de nos pôr a cantar, que era o grande receio de todos ao ouvi-lo, nesta súmula, não da história de Deus, mas uma verdadeira súmula da história da Virgem Maria, ou na história nacional. Agradeço em nome de todos esta síntese que nos trouxe, ainda mais entrecruzada com o sabor daquilo que é o canto, quer erudito, quer também popular, que afinal dizem o mesmo mistério. Tenho agora as perguntas ficam para daqui a um ano, porque a intervenção que fez não ficaria isenta de interpelações deste auditório e senti nos rostos de alguns algumas perguntas, mas não as vou traduzir porque também não tenho a pretensão de as ter interpretado bem. Mas, de facto, não faltaria matéria agora para podermos, em diálogo, discutir. Muito obrigado por esta síntese que nos trouxe. E tenho o gosto de apresentar o Congresso em linhas gerais, não que ele não seja conhecido e não esteja publicado, o trabalho que fizemos até ao momento. Na verdade, se não tivéssemos tido esta pandemia, o Congresso estava a acontecer e, portanto, estava montado para isso, mas, na verdade, não entendemos que o Congresso mereceria que o vivêssemos de forma presencial, ainda que com a possibilidade, provavelmente, de poder ser também participado de outras maneiras, mas a forma presencial era para nós importante. Enfim, a propósito desta efeméride, quisemos que o Congresso se constituísse como um fórum de pensamento, de reflexão, acerca da figura de Maria, a mãe do Deus dos cristãos, olhada a partir de diferentes áreas do saber. E com a perplexidade de um conhecimento sempre in fieri, um conhecimento que nunca está completado, uma vez que as investigações nesta área continuam a trazer-nos novidade, e assim olhando a figura de Maria na perspectiva bíblica, na perspectiva da parética, esta figura manifestada na arte, instrumentalizada inclusivamente pela ação política. Permita-se-me aqui um breve parênteses. Ainda ontem, isto apenas para notar como este tema é atual nas preocupações daqueles que olham para esta figura tão importante para as comunidades cristãs e não só. Ainda ontem, portanto, esta reflexão, ou esta completude da reflexão não tem muitas horas, ainda ontem em Roma, o Papa Francisco colocava um ponto final, pode até não ser um ponto final, pode ser um ponto e vírgula, nunca sabemos quando estas matérias tornam a ser retomadas, numa questão teológica muito importante para alguns setores da Igreja, relacionada com o facto de se poder atribuir à figura de Maria o título de corredentora com Cristo. Penso que muitos de nós nos apercebemos disto. E a reflexão, depois de grandes pressões de determinados setores da Igreja, o Papa Francisco continua a dizer aquilo que a Igreja tem dito
ao longo de todos estes séculos. Não vou alongar-me nesta matéria, mas apenas para demonstrar que tem todo o cabimento podermos continuar a refletir a partir das várias áreas do pensamento nesta figura que aqui há uns anos a National Geographic considerava em título de capa a mulher mais poderosa do mundo. Penso que também demos conta desse epíteto. Permito-me partilhar a tela, vamos lá ver se tudo corre bem, porque eu sou o mais cético em relação a estas tecnologias. Eu só pedia que me confirmassem se estamos a ver a tela completa. Muito obrigado. Vou servir-me daquilo que está anunciado no site do Congresso, que pode ser visitado desde o anúncio deste Congresso, que se intitula Mulher, Mãe e Rainha. Ele enfim, tinha um cartaz que foi modificado entretanto, ele estava anunciado para o dia 25, 26 e 27 de março deste ano 2021. O cartaz é o mesmíssimo cartaz porque é exatamente o mesmo congresso que queremos fazer, obviamente com a virtude de podermos juntar as reflexões que ao longo deste tempo puderem ainda ser colhidas com proveito para este congresso. Será realizado em Vila Viçosa nos dias 24, 25 e 26 de março do próximo ano, portanto em 2022. Este congresso goza de uma série de sinergias, como costumamos agora dizer, que permitiram a sua organização. Esta é a configuração geral do site, que me poupo em, enfim, explanar, e passo então enfim, a evocar aqueles que contribuem para a organização deste congresso. Desde logo o Instituto da Padroeira de Portugal, como já foi aqui várias vezes sublinhado, é de facto um congresso cuja organização é querida por este instituto. A ele estão associadas a Arquidiocese de Évora, como não poderia deixar de ser, a Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, uma confraria que tem como, enfim, primeiríssima função olhar para o culto ligado à Imaculada Conceição de Vila Viçosa, e depois os 3 santuários que têm uma projeção mais forte no panorama português. Eu vou, enfim, não é porque esteja especialmente ligado ao Santuário de Fátima, é porque aparece assim dessa maneira. Portanto, o Santuário de Fátima, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro. Portanto, se quiséssemos por ordem cronológica das suas biografias, portanto, Vila Viçosa, Sameiro e Fátima. A este congresso encontram-se várias instituições científicas associadas, como aquelas que aparecem destacadas nesta parte do site. Não vou aqui elencá-las. Elas são, em alguns casos, instituições transuniversitárias, mas noutros casos, alguns departamentos e institutos específicos de universidades portuguesas e também de fora do país, do estrangeiro. Perdão, e tem o apoio da Câmara de Vila Viçosa. A este apoio podemos juntar outros mais, se assim for da intenção da comunidade civil, e não só, porque obviamente para a concretização de um congresso todos os apoios são sempre poucos. Destacava o papel fundamental que a Comissão Científica, liderada por José Paulo Leite de Abreu, tem. Nesta Comissão Científica encontram-se nomes de investigadores portugueses e estrangeiros ligados a diferentes tipos de cátedras, a diferentes áreas do saber, que vão permitir, obviamente, dar ao Congresso esse complexo olhar sobre um tema que é, obviamente, poliédrico.
e o Congresso conta com uma extensa comissão de honra da qual faz parte, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro, que aliás não pôde estar nesta sessão e que enviou as mais vivas saudações para todos aqueles que estivessem presentes. Fazem parte os bispos de Portugal e a maioria dos reitores das universidades portuguesas, dos institutos politécnicos também, e algumas figuras importantes do ponto de vista social e religioso ligados à temática de Nossa Senhora da Conceição. Devo dizer que, para além da questão institucional que nos parece que aqui está presente, há também, e isso obviamente não se consegue contabilizar, mas sentimos que quando enviamos a carta com o convite para a pertença a esta comissão, sentimos que havia claramente o tema da identidade enquanto grey, enquanto nação, enquanto comunidade, ainda em torno da Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição. Isto fala ainda do que é uma identidade de Portugal, da cultura portuguesa. O Congresso vai abrir e fechar com duas figuras ligadas ao Vaticano. A conferência inaugural será da responsabilidade de Stefano Cecchini, presidente da Pontifícia Academia Mariológica Internacional, é uma academia do Vaticano. Essa conferência será sobre o contributo português no contexto dos movimentos imaculistas e encerrará com uma conferência de Rino Fisichella, é o presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização. Apenas para os que não temos este aspecto tão presente, compete a este Conselho Pontifício para a Nova Evangelização a tutela dos santuários a nível internacional. Portanto, no orbe católico, os santuários regem-se pelas normativas que este Conselho decreta e vigia. E, portanto, contamos com esta conferência de encerramento a partir daquele que tem a tutela desta pasta ao nível do Vaticano, Dom Rino Fisichella. O Congresso estrutura-se em 5 sessões, não vou aqui alongar-me em demasia, vou apenas dar o título de cada uma destas sessões. Na primeira sessão, obviamente, teríamos de olhar para a historiografia e perceber esses estudos sobre um tema maior, que nos parece ser, de facto, um tema maior. Porquanto, quando se estuda o tema da Imaculada Conceição ou da Senhora da Conceição, para tempos mais recuados, a expressão será certamente Nossa Senhora da Conceição, não estamos apenas a estudar a figura da Virgem Maria, mas a estudar toda uma complexidade à volta desta temática. Esta primeira sessão estará, obviamente, mais ligada a autores da área da história, a investigadores da área da história, mas também da Mariologia. Para esta sessão estão já confirmados alguns nomes, eu vou, enfim, elencá-los, sem dizer os temas que vão tratar, depois podem ser consultados no site, desde Isabel Drummond Braga, Francisco Javier Ramon Solange, Bernard Vincent, Rui Ventura, Eurico José Gomes Dias, Carlos Aurélio e António Camões Gouveia. Alguns destes investigadores estão também no auditório e, portanto, saúdo-os desde já com particular afeto. A segunda sessão irá glosar esta temática dos fundamentos bíblicos e do discurso paranético à volta da figura de Maria. Obviamente estarão aqui a teologia, a mariologia, as ciências da religião, mas também a literatura. E, portanto, neste cruzamento de olhares, procuraremos perceber esta figura a partir, sobretudo, das fontes bíblicas e da pernética. E vemos aqui já António Couto, José Carlos Miranda, Porfírio Pinto e José Eduardo Franco.
A terceira sessão levará às representações institucionais, plásticas e artísticas, especialmente consagrada à reflexão a partir da arte, das ciências do património, do cinema, da estética, da história da arte, da museologia e do teatro, enfim, das artes performativas. Vítor Serrão, Manuela Mendonça, André Melícias, António Miguel Trigueiros, Ana Leal de Faria e este vosso servidor, que também ousará entrar neste painel. A quarta sessão, nesta quarta sessão prescrutaremos as marcas marianas na cultura dos povos, olhando sobretudo a partir da visão da antropologia, das ciências da comunicação, da história, da literatura, da música, da sociologia. Estas gavetas são obviamente gavetas artificiais e didáticas, porque temos que nos arrumar naqueles 3 dias de congresso. Não quer dizer que algumas destas temáticas não pudessem ser trabalhadas por outras áreas. Aqui temos José Paulo Leite de Abreu, Antónia Fialho Conde, Maria Isabel Roque e Maria João Forte, Cândido Oliveira Martins, Rui Ferreira, Eduardo Domingues, Sónia Vazão, Maria Isabel Morano Cabanas e Mário Tavares de Oliveira. A quinta e última sessão será consagrada à análise da religiosidade popular, dos discursos teológicos e das vivências cultuais, ainda que incluamos aqui a área não apenas da antropologia, da liturgia, da mariologia e da teologia, mas também do turismo e das ciências do turismo, uma vez que as vivências cultuais são cada vez mais objeto de estudo também a partir da análise dos investigadores ligados ao turismo. Neste caso, iremos ter como oradores Carlos Azevedo, José Eduardo Borges de Pinho, Maria Natália Soares dos Santos, Lina Santos Mendonça e Carlos Cabecinhas. É este painel que há de anteceder a conferência final, a conferência do final do Congresso. O calendário foi obviamente restabelecido, alterado em ordem a novas datas e, portanto, até ao dia 31 de março deste ano estão ainda abertas as possibilidades de envio de propostas de comunicação. A Comissão Científica há de depois deliberar sobre cada uma dessas propostas para que possam os interessados ser notificados até ao dia 15 de maio e depois aparecer esse tempo que há de servir para fixar, preto no branco, aquilo que é a reflexão que depois há de ser publicada tendo como pano de fundo este Congresso. É obviamente intenção da organização do Congresso levar a cabo a publicação das atas. Ainda antes de terminar e de uma forma muito breve, ao Congresso estão também associadas 2 ações culturais que decorrem da temática deste Congresso. Hesitámos com a pandemia que avançava, hesitámos em divulgá-las e fizemos bem, na minha perspectiva, uma vez que já tivemos a necessidade de as reformular de uma forma, enfim, constante. Portanto, é a nossa preocupação também que o Congresso tenha essa dimensão cultural, mas como calculam é muito difícil fazer programação, sobretudo de áreas, e agora retomo a conferência do orador que me antecedeu, pôr pessoas a cantar de máscara é muito difícil, pô-las sem máscara é impossível, ou pelo menos não é desejável, e isto é apenas uma metáfora daquilo que estávamos a pensar, que não passaria apenas pela questão da música. Estávamos a pensar também numa exposição à volta desta temática, mas não
temos ainda a perspectiva de a podermos fazer. Vamos ver se o evoluir do tempo que vivemos, deste tempo que nos é dado viver, nos possibilita ter ideias mais claras. Termino agradecendo a atenção de todos, ainda mais neste tempo em que tantas vezes somos convidados a estar à frente de um computador e a cansar os nossos olhos diante de um computador, mas é a forma que atualmente temos de estar uns com os outros. Agradecendo a presença de todos e anunciando que toma agora a palavra o Sr. Arcebispo de Évora, que irá encerrar esta sessão, a quem muito agradeço também a confiança que tem depositado nesta comissão e, se me permitem, a quem felicito vivamente pela abertura do ano jubilar, que com a celebração eucarística que vai acontecer em Vila Viçosa, no solar da Padroeira, daqui a alguns instantes, abrirá, com esta celebração eucarística, abrirá um ano jubilar, precisamente a propósito da efeméride que hoje nos reúne. Seja um ano pleno de bênçãos, Sr. Arcebispo, são os meus votos. Muito obrigado. A minha palavra é de gratidão, de profunda gratidão, e peço desculpa por agradecer com ênfase ter presente o Sr. Cardeal Dom António Marto e a reitoria do Santuário de Fátima, com o Sr. Padre Carlos Cabecinhas, pelo apoio dado desde o primeiro momento. Agradecer ao excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, pela relação do Santuário do Sameiro com este evento, e agradecer com profunda amizade a presença conosco durante este momento evocativo de grande significado ao excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Dom Antonino Eugênio Fernandes Dias, Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, e ao excelentíssimo Sr. Dom José Traquina, Bispo de Santarém. Como meus irmãos no Episcopado, um profundo obrigado pela presença que acompanha e estimula. Quero agradecer ao excelentíssimo Sr. Manuel João Fontainhas, condenado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, ao excelentíssimo Sr. Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que é no nosso tempo sucessor do Condestável Nuno Álvares Pereira, São Nuno de Santa Maria, aquele que era o Condestável da Pátria, e o Sr. Almirante, na sua qualidade de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com sensibilidade, se tem feito peregrino e se tem feito amigo deste santuário, e o temos com muita honra conosco. Bem-aja, Sr. Almirante. Saudar a excelentíssima Sra. Professora Doutora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa de História, e esta saudação é de gratidão, de bem-aja ao excelentíssimo Sr. Professor Dr. Rui Filipe Pinto Pedrosa, Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, ao excelentíssimo Sr. Dom Duarte Pio de Bragança, Duque de Bragança, que tem uma relação indelével e incontornável com o solar da Padroeira, ao reverendo Sr. Padre Dr. Francisco Couto, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, que nos acompanha neste momento. Agradecer ao excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Filipe, Presidente do Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos de Mariologia, incansável neste empreendimento e sempre encorajador. Agradecer ao excelentíssimo Sr. Professor Dr. José Eduardo Franco, Presidente do Conselho Científico Internacional do Instituto da Padroeira. Bem-aja, Sr. Dr. José Eduardo Franco, pela abertura do seu olhar numa ampla dimensão cultural, abraçando sempre a causa da Igreja como causa da cultura, num enriquecimento muito grande para a cultura, sem horizontes estreitos, mas com uma tenda alargada e, por isso mesmo, englobando esta dimensão que é incontornável. Uma saudação de gratidão ao excelentíssimo Sr. Dr. Marco Daniel Duarte,
Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, ao Reverendo Sr. Cônego Dr. José Paulo Abreu, que nos acaba de brindar com um canto eloquente e todo ele fundamentado em alicerces históricos de grande exigência e qualidade científica. Como Presidente da Comissão, da Comissão Científica deste Congresso, sentimos-nos muito gratos à sua pessoa, estimado Cônego Dr. José Paulo Abreu, também Presidente da Confraria do Sameiro. Aos membros da Comissão Científica do Congresso, a todos eles, aos membros da Comissão Organizadora, aos membros das instituições científicas associadas, aos membros das organizações associadas, em nome da Arquidiocese de Évora e em nome pessoal, um profundo obrigado. Gostaria de lembrar que quando o Papa Pio IX, através da encíclica Urbi Primum, de 2 de fevereiro de 1849, consultou os bispos do mundo inteiro sobre a oportunidade da proclamação solene do dogma da Imaculada Conceição, Portugal rejubilou de norte a sul. Os bispos portugueses apressaram-se a exprimir a dimensão devota do povo português à Imaculada Conceição, evocando os muitos factos e monumentos a ela erguidos ao longo do tempo. A proclamação do dogma da Imaculada Conceição pela bula Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, desencadeou por toda a parte dos bispos portugueses uma série de cartas pastorais de regozijo e convite aos fiéis para incrementar ainda mais a sua devoção a esta invocação mariana. No contexto da definição dogmática, ativou-se por todo o país a chama da espiritualidade religiosa mariana. A partir de 1862, surgiu em Braga um intenso movimento em prol da construção de um monumento à Imaculada Conceição que viria a perpetuar na pedra a devoção popular a Nossa Senhora. Essa a gênese do grandioso monumento Sameiro, inaugurado a 29 de agosto de 1869. 4 anos mais tarde, foi lançada a primeira pedra da igreja, que veio a ser erguida em memória da definição dogmática da Imaculada Conceição. Que as celebrações jubilares dos 375 anos da proclamação de Nossa Senhora da Conceição como Rainha e Padroeira de Portugal constituam mais um marco de fé e esperança naquela que hoje, como em todos os momentos da nossa história, continua a ser a estrela da manhã, a apontar o sol invicto que é Cristo. Somos assim um povo com mãe. Isso nos veio lembrar o Papa Francisco, a quando da sua histórica peregrinação a Fátima, a 12 e 13 de maio de 2017, centenário das aparições da Cova da Iria. A sua certeza contagiou a multidão e a humanidade. Temos mãe, temos mãe. Que este ano jubilar comemorativo dos 375 anos da proclamação de Nossa Senhora da Conceição, venerada na sua Santa Casa da Conceição, sita em Vila Viçosa, por ser a primeira que houve em Espanha desta invocação, e citamos, contribua para um crescente de luminosidade e de esperança face às dificuldades e desafios acrescidos pela pandemia, que todos vivemos e experimentamos. Alargando a tenda do nosso coração a toda a lusofonia, onde, aliás, esta proclamação de Dom João IV foi chegando através dos tempos, pelas caravelas e pela nossa gesta missionária, renova a proclamação do Papa Francisco: temos mãe, na certeza que não vamos sós nesta viagem. Importa que nos sintamos todos um
e que a todos, salientando os mais débeis e com menos voz, lhes seja dada a dignidade de irmãos. Todos irmãos, tutti fratelli. É hora de perceber que cuidar de todos é salvarmos-nos a todos. Que a tão desejada fraternidade se perceba agora num esforço de proteção e prevenção global. Que a humanidade brote desta experiência tão rica e bela de nos sentirmos todos filhos. Sim, ela é mãe de todos e todos somos irmãos. Tutti fratelli, repito. Que a casa comum seja para todos e defendida por todos. Laudato si. Com a mãe de todos, os homens, façamos silenciar o grito da terra e dos pobres e proclamemos Magnificat, Mãe. Que ela nos alente no enorme desafio que aí vem, de fazermos acontecer a paz, alicerçada na justiça, na ecologia e na solidariedade fraterna. E juntos proclamemos Magnificat, Mãe. Para este desafio de empreendedorismo humanizado, contamos com a ajuda da proclamação do ano jubilar, com a concessão da indulgência plenária, que seja um estímulo espiritual para esta grandiosa tarefa que prossegue e que tem que ser assumida a nível planetário, para que com as nossas vidas e não só com as nossas vozes, possamos dizer, pelo compromisso de fraternidade, Magnificat, Mãe. Hoje damos início ao ano jubilar, mas assumimos também um compromisso de, como filhos, nos tornarmos verdadeiramente irmãos no desafio à fraternidade que o Papa Francisco nos acaba de lançar. Temos mãe, somos todos irmãos. Numa gratidão muito grande a este desafio, queremos comprometer-nos com a sua realização para um mundo melhor. Muito obrigado a todos. Bem-ajam. Muito obrigado, Sr. Arcebispo. Cumprimento então uma vez mais todos e lembro que os que tiverem esse gosto podem seguir a transmissão da celebração eucarística que vai decorrer dentro de alguns instantes. O Sr. Arcebispo há de ter tempo de se paramentar para iniciar a celebração. Podemos acompanhar essa celebração a partir dos canais de transmissão da Diocese de Évora, do Facebook ou na página da Diocese de Évora. Nessa celebração será também apresentada pelo juiz da confraria uma medalha comemorativa desta efeméride. Agradeço a atenção de todos, foi um gosto vê-los e marcamos encontro, se não antes, para daqui a um ano. Muito obrigado a todos. Um resto de um bom dia. Boa semana, obrigado.